Olá pessoal, vamos dar mais um início, mais um momento do nosso Talk Web Show, que é uma iniciativa da Unidade de Comunicação junto com a Saúde, em parceria. E aí a gente vai receber aqui a nossa convidada, a doutora Emília, nutricionista, é uma colega de profissão, com uma ampla trajetória já aqui dentro do Hospital Universitário, que é mestre gerontóloga, com experiência na área clínica. Emília, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso estar conversando com você aqui nesse momento, tá? Eu queria, assim, diante desse assunto que foi proposto para a gente conversar sobre alimentação saudável, tentar tirar algumas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo, o que seria essa alimentação saudável? Porque, assim, às vezes percebe que há uma dificuldade das pessoas entenderem para ter um bom segmento, O que a gente pode dizer para as pessoas que estão assistindo? O que seria essa alimentação saudável? O principal objetivo da gente orientar, enquanto nutricionista, a população em geral a respeito dos hábitos alimentares saudáveis é justamente para a gente preservar uma saúde dessa população com qualidade de vida e, ao mesmo tempo, também frisando a questão de manter um peso saudável para evitar as doenças crônicas, as não transmissíveis, que são comuns hoje em dia, como a obesidade, que é um fator de risco para várias doenças, para doenças cardiovasculares, para o diabetes, inclusive para certos tipos de câncer, e que hoje assolam a população, e a gente precisa trabalhar principalmente a prevenção dessas doenças. E nesses fatores de prevenção, um dos grandes pilares é a alimentação. E assim, existe algum instrumento que vocês nutricionistas, que os nutricionistas possam utilizar para guiar a população de que seria essa alimentação saudável, de quanto ingerir, de quais alimentos ingerir para ter uma alimentação saudável? A gente utiliza muito a questão da pirâmide alimentar, porque ela fala de proporcionalidade de alimentos, de variedade, e para que a gente adeque essa alimentação diária, principalmente as principais refeições, o indivíduo fazendo pelo menos 4 refeições diárias com alimentos variados. Por que é importante essa variedade de alimentos no nosso dia a dia? A gente não se prender apenas a determinados tipos de alimentos ou de refeições, porque à medida que a gente vai variando a alimentação no nosso dia a dia, a gente vai ingerindo nutrientes diferentes em quantidades diferentes com várias funções do organismo. Então, a intenção é que a gente varie nossa dieta, vá mudando nossa alimentação no dia a dia, variando com carnes, com peixe, com frango, vários tipos de frutas, de legumes, de vegetais folhosos, porque afinal o nosso país é rico nessa variedade. Cada região tem uma variedade de alimentos e tem seus hábitos alimentares, os hábitos culturais, mas que são saudáveis. Então, o que a gente procura e o que o Ministério da Saúde determina quando faz um guia alimentar para a população brasileira é justamente que a população ela consuma alimentos mais saudáveis, mais naturais e evite aqueles mais industrializados, que são chamados ultraprocessados, que tem vários malefícios para a saúde. Além do conteúdo alto de produtos químicos não naturais, um alto teor de sódio, um alto teor de açúcar e de gorduras, que tudo isso é prejudicial à saúde. Então, o objetivo maior é que desde a mais tenra infância, a gente mantenha uma alimentação saudável para que a gente tenha qualidade de vida nessa longevidade. A gente vê que a população está vivendo muito e a gente precisa se preparar para esse envelhecimento populacional, para que as pessoas envelheçam com menos doença, com melhor qualidade de vida, apesar das suas limitações típicas da idade e do envelhecimento. E assim, dentro da sua realidade, aqui dentro do Hospital Universitário, você com essa ampla experiência aqui dentro, como trabalhar essa alimentação saudável, assim, Emília, aqui dentro do hospital, que já é acometido com muitos pacientes com doenças crônicas, como fazer uma proposta de alimentação saudável, mudar esse hábito que já foi adquirido ao longo da vida, Isso é uma tarefa difícil, para a gente fazer, mas não é impossível, da gente executar no curto espaço de tempo em que o paciente está hospitalizado. A gente vai trabalhando partindo do princípio do que ele consome em casa, quais são os hábitos, quais são as condições socioeconômicas,
E a partir do que ele nos relata, do dia alimentar habitual em casa, a gente vai traçando essas orientações ao longo do tempo que ele fica hospitalizado durante as visitas nutricionais beira-leito. Sem contar que, ao receber alta, a gente faz uma orientação nutricional para esse paciente, caso ele precise de suplementação, né, o que for necessário, dentro das possibilidades dele, a gente vai tentando adequar. O que às vezes não é tão simples, né, em se tratando de uma população de mais baixa renda, mas a gente consegue um sucesso ao longo desse tempo, principalmente fazendo uma orientação. Isso em relação a quem está hospitalizado. Mas a gente não pode esquecer que a gente trabalha também com coletividade sadia, com os nossos servidores, os nossos funcionários, né, aqueles que vêm, por vezes, fazer alguma atividade no hospital e que utilizam o nosso refeitório, e a gente também trabalha a alimentação saudável dentro do refeitório no intuito de fazer uma reeducação nutricional. Então, ao longo do tempo, a gente vai fazendo. Claro que, para o paciente hospitalizado, a gente vai fazer as devidas adequações de acordo com a patologia que ele esteja sendo acometido ou aquele momento clínico dele. Mas isso não impede que a gente trabalhe também uma educação nutricional nesse paciente e nos seus acompanhantes, nos familiares e nesse cuidado que ele deverá manter após a alta. Perfeito. Emília, assim, a gente percebe muito, né, a mídia falando muito de alimentos, de nutrientes com efeitos assim diretos, antioxidantes, anti-inflamatórios, né? E assim, a proposta muitas vezes é de utilização de suplementos alimentares, polivitamínico, né? O que é que a gente poderia dizer para as pessoas se os alimentos conseguem atingir essa proposta, né? Se apenas com o hábito alimentar saudável, que você bem pontuou, se a gente consegue manter esse efeito benéfico, antioxidante, anti-inflamatório, ou se é preciso muitas vezes a gente abrir mão, né, e colocar esse apoio dos suplementos, dos polivitamínicos. Em relação à suplementação, se o indivíduo tiver uma alimentação saudável, variada, né, com consumo de feijão, por exemplo, arroz, que é um resgate que o Ministério da Saúde no seu guia alimentar tem feito, né, da gente trazer de volta esse hábito de cascar mais os alimentos e desembalar menos alimentos comprados em supermercado, né, em produtos embalados, produtos ultraprocessados como os enlatados, como os embutidos, que são altamente prejudiciais à saúde pelo conteúdo de produtos químicos e de sódio e de gordura, como eu já falei. Então, o que é preconizado para uma alimentação saudável no dia a dia? O consumo de pelo menos 4 refeições diárias, com alimentos variados, com o consumo de arroz com feijão, que é uma combinação altamente saudável, que a combinação desses dois alimentos básicos, ele traz uma proteína de alto valor biológico para a gente. O feijão é rico em ferro, em ácido fólico e em fibras. Utilizar frutas e verduras variadas. E se a gente pensar assim, é caro fazer esse tipo de alimentação, não é se a gente utilizar os legumes, as verduras, os produtos de safra, os produtos da época que são mais baratos. Então isso sai mais barato do que comprar o industrializado. Preconizado evitar refrigerantes, reduzir o açúcar, reduzir o sal dos alimentos, né, que a gente consome, infelizmente a população consome muito sódio, reduzir o sal, utilizar óleos vegetais ao invés de outros tipos de gordura. Então é isso que é preconizado na alimentação saudável. Então há formas da gente conseguir essa alimentação no nosso dia a dia corrido, principalmente nós mulheres, né, que estamos trabalhando, que temos dupla jornada, mas é possível a gente se organizar de forma que a gente tenha um consumo de alimentos saudáveis, com feijão, arroz, uma proteína, os vegetais folhosos, as saladas, né, os legumes no nosso dia a dia, e um lanche de frutas, ao invés de lanchar biscoitos recheados, né, bolachas e refrigerantes. É isso que a gente preconiza, que é uma alimentação o mais natural possível. E a gente pode fazer isso utilizando nossas ideias e práticas de preparações mais simples e ao mesmo tempo utilizando produtos da época. Por quê? Porque a gente está no mês das mulheres, não é o mês de março, é o mês das mulheres.
A gente sabe que a mulher, após a menopausa, ela tem mais tendência ao aumento de peso e que a obesidade é um risco grande para doenças cardiovasculares, para diabetes, para hipertensão. Com a fase de menopausa, que é quando a gente diminui o estrogênio, a gente tem mais facilidade em acumular gordura abdominal. Então, às vezes as pessoas partem para querer perder peso com mais rapidez, em uso de medicamentos ou de suplementos, e em contrapartida esquecem o essencial e importante na nossa vida, que é a alimentação. E a gente pode conseguir isso através da alimentação, claro que com mudança de alguns hábitos de vida, com atividade física, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é o aumento do número de câncer, principalmente câncer de intestino. E eu vou até interferir para dizer que realmente isso tem crescido muito, né? O INCA tem trazido um número bem assustador, que é quase 705 mil novos casos até 2025. Você, como profissional nutricionista, especialista na área de oncologia, o que é que você pode deixar, né, assim, já para que a gente possa finalizar, de mensagem, né, o que é que a gente pode fazer para prevenir para esse número, para que a gente não seja acometido do câncer, né, que é uma taxa de mortalidade muito alta. E a gente tem visto isso até aqui no próprio hospital universitário, como a gente tem um centro de referência, que é o CAPCOM, né, a gente tem recebido muitas pessoas jovens, já acometidas de diversos tipos de câncer, e em termos de alimentação, a gente frisa sempre o fator de risco para câncer de mama, que é a obesidade, né, e um grande fator de risco para câncer de intestino, que tem se falado até ultimamente na mídia, porque algumas pessoas mais conhecidas têm sido acometidas desse tipo de câncer, é a questão alimentar, a redução do consumo de fibras nos alimentos, que pode ser um dos fatores de risco e uma das causas do câncer de intestino. Então, onde é que a gente encontra fibras? Nos alimentos naturais, nos vegetais folhosos, nas frutas, nos alimentos integrais, arroz integral, pão integral, então aveia. Então, muitas vezes as pessoas deixam de consumir esses alimentos e vão partir para os alimentos industrializados. E isso faz com que, ao longo dos anos, isso venha a trazer prejuízos à saúde. E, como eu sou gerontóloga, a gente pensa logo nesse envelhecimento. Então, para eu ter um envelhecimento saudável, com qualidade de vida, eu preciso também pensar na minha alimentação o quanto antes possível. Então, essa alimentação saudável, variada, com alimentos integrais, com alimentos com baixo teor de gordura, manter o consumo de leite e de derivados lácteos, porém com um menor teor de gordura, e isso vai ajudando ao longo da vida a gente ter uma longevidade e ter uma qualidade de vida melhor nesse envelhecimento. Perfeito, Emília. Eu queria te agradecer imensamente, né, a sua participação. Você deixa uma aula aqui para nossos ouvintes, né, quem vai poder usufruir desse momento. E estou à sua disposição e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço.